Em nosso estudo de hoje, a lição 32 do livro Palavras de Emmanuel, e tem por título No Campo dos Sentimentos. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre resultante do seu modo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos da vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Toda página escrita tem alma e o crente necessita, ao escutar-lhe a natureza, o exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence do círculo da atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. A música na terra é, por excelência, a arte divina. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação, a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção, a bússola da fé viva recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Ninguém pode imaginar enquanto na Terra o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tem o cunho de beleza misteriosa singular. Religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Vamos interromper a leitura por aqui e vamos procurar a interpretação da ordem como esses textos foram colocados. O estudo anterior, o de ontem, ele falou do pensamento, das ideias, e hoje vem falar dos sentimentos. Os primeiros textos vêm chamando a atenção de que a arte na Terra ela tem como principal missão desenvolver os sentimentos em cada um de nós. Então, eu, por exemplo, trabalho com arte, trabalho com música, eu costumo falar com as pessoas, com os amigos que também são músicos, falam o importante na música não é você executar a música. Você fica um tempo treinando as técnicas de uma determinada música. Eu, por exemplo, eu quando comecei a estudar piano, eu gostava muito de Chopin, e Chopin ele tem umas obras que exigem que você se dedique realmente a aprender a tocar aquela música, que vai desenvolver algumas técnicas. Às vezes a gente ficava 3, 4 meses estudando uma música. Aí depois que você terminou de estudar aquela música, agora vamos procurar descobrir como você vai passar sentimento naquela música. Aquela música, quando você for executar, você tem que fazer com que a pessoa desperte alguma coisa, que ela se acalme, que ela traga uma paz para aquela pessoa. E aí é que está o grande desafio. Então, o papel do artista, como o próprio Emmanuel fala que o artista, de um modo geral, ele vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Mas ele vem chamar a atenção também de que a arte é uma coisa neutra. A gente pode estar usando a nossa arte tanto para uma coisa boa, mas também para estimulando a coisas ruins, e a gente já teve oportunidade de ver um espírito que ele, quando veio conversar com a gente, ele falou que se ele pudesse voltar aqui para a Terra só para rasgar tudo que ele deixou escrito, porque o problema é quando você deixa alguma coisa escrita e aquilo vai influenciando negativamente as pessoas que também estão lendo.
e aquilo vai criando através do karma, da lei de causa e efeito, ou até mesmo do remorso. Quando você vê assim, uma pessoa entrando numa espécie de desastre moral porque foi influenciado por uma frase que você deixou que ele achou muito bonita. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, porque ele vem ao exame sincero, esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. Se vai pertencer ao círculo de atividade destruidora do mundo ou edificação para a vida espiritual. Mas logo em seguida ele fala para a gente que a música na Terra é, por excelência, a arte divina. A música sensibiliza, a música tem um magnetismo poderosíssimo. É tão poderoso que uns 3 acordes aqui com uma melodia, de repente me remete lá à minha infância, e já aconteceu com a gente tocando várias vezes. Eu estou tocando aqui, alguém começa a chorar ali, por quê? Porque lembrou do pai, lembrou de um determinado local, lembrou do amor antigo. A música faz isso com a gente, desperta os sentimentos. Logo depois de falar da arte da música, como está falando de sentimento, Emmanuel vem agora falar sobre a prece. De repente, vocês perceberam que os textos aqui, quem compilou o texto, jogou agora alguns parágrafos para falar sobre a prece. E a prece também vai despertar o sentimento, porque a prece, no primeiro momento, ela vai parecer que é um monólogo, você está jogando palavras ao vento e tendo fé de que alguém está te ouvindo e de que alguém vai te atender. Mas com o tempo, a gente começa torna a gente mais sensível, a gente começa a perceber que o monólogo se transforma de maneira muito sutil em um diálogo mental. É quando a gente começa já a ter o contato com o nosso anjo da guarda e começa a estar sendo influenciado por ele de maneira mais direta. Agora, ele vem falar para a gente aqui, ó, a prece tecida de inquietação e angústia não pode se distanciar, ou distanciar a gente dos gritos desordenados de quem prefere a aflição. Existem maneiras de você fazer a prece. Eu sempre falei isso, que eu tenho aulas com os amigos que são protestantes, porque eles fazem prece muito sentida. Às vezes eu estou do lado de alguns, eu tenho com frequência, eu estou do lado de protestantes, e na hora deles fazerem as preces, você arrepia as fibras aqui da alma. E o espírita, ele costuma ter assim, uma frieza, ele confunde muitas das vezes a fé raciocinada, o pensamento, falta de sentimento. Então, ele está muito mais preocupado, muitas das vezes, eu tenho que falar do mentor, que a prece ela deve ser louvor, pedido e agradecimento, aquelas coisas teóricas que a gente estuda lá no capítulo 27, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda na lei de adoração, no livro dos Espíritos, na primeira lei moral da terceira parte. A gente começa a ficar frio demais, quando na verdade o que mais importa é o que vem de dentro, aquele sentimento que aí sim vai contagiar as pessoas. E ele fala, ninguém pode imaginar enquanto na Terra o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. E por último, Emmanuel vem falar aqui nos textos que eu interrompi a leitura, sobre a religião, que também, ela, por nos religar com Deus, desenvolve também para a gente o sentimento divino que clarifica o caminho das almas, né, e que coloca a gente numa maneira de reconhecer a nossa posição de aprendiz e de constante busca por uma melhora enquanto a gente está aqui. A religião é a força que está edificando a humanidade, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. E vai terminar dizendo para a gente sobre a razão, que sem o sentimento ela é fria e implacável. Os números também, sem sentimento, também são frios e implacáveis. E a frase final é maravilhosa. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é o bem, o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Então, o grande desafio nosso é a gente lembrar de uma frase do Evangelho. A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual, mas o grande vício ainda é a indiferença moral. O que a gente precisa buscar muito é colocar o sentimento para falar mais alto, deixar o sentimento aflorar e
botar o coração na frente das coisas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.